Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de bênçãos nessa quinta-feira. Que Deus venha falar conosco uma vez mais nesse dia, por intermédio da sua palavra. Peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Sobre os projetos, mais detalhes e informações, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo. E eu também tenho um vídeo que eu tenho colocado aqui, aparece aqui nesse card, onde eu falo sobre os 3 projetos de restauração de vida e relacionamento, que é o Meu Deserto, o Pão da Vida, que é um grupo de estudo bíblico, e o projeto de mentoria individual e aconselhamento particular. Se quiser mais informações, tá aí os contatos. A palavra de Deus diz assim, e nós meditaremos nesse texto nessa noite, lá em Gênesis capítulo 7, versículo de número 16. Diz assim a Bíblia: E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a arca por fora. Deus ele manda Noé construir, uma embarcação, e uma embarcação que levou tempo para poder ser construída. Não foi construída da noite para o dia, do dia para a noite, não. Foram dezenas de anos, 100 anos praticamente, ali o tempo em que Noé demorou construindo a arca. Então a arca, ela foi um projeto de Deus para a vida de Noé e para a sua família, né? O tempo ali foi o tempo determinado por Deus, mas foi necessário que Noé ele vivesse aquele processo de aprendizado, porque ele não era um carpinteiro, né? Então assim, nós temos na verdade uma menção aqui, eu estava procurando, de que Noé passou 120 anos construindo a arca. Está lá em Gênesis 6:3. Ele não era carpinteiro, então demorou mesmo muito tempo para que ele ali aprendesse o ofício, soubesse colocar em prática as medidas, fora o tamanho da construção. Hoje, se você, para construir um grande navio aí no estaleiro, ele leva pelo menos alguns anos, né? Alguns anos, aí, uns 2, 3 anos para se construir um grande navio com toda a tecnologia, com toda a mão de obra. Imagina uma pessoa sozinha construir um navio, uma embarcação imensa. E Deus ele capacitou Noé para aquela obra. É claro que a arca de Noé e o juízo que houve, que veio sobre a terra naquela época, está muito atrelada à volta de Jesus. Está muito atrelada à salvação, né? Essa mensagem e essa passagem bíblica. E o próprio Senhor Jesus ele compara que o dia da sua vinda, a volta dele seria como nos dias de Noé. Então há realmente um paralelo, há realmente um comparativo, muitas semelhanças. A igreja, ela é a arca, está no meio desse mundo onde as pessoas estão entrando. Quem quiser aceitar a salvação, tudo que é espécie de bicho entra, inclusive o bicho Alã entra na arca, né? Só que chega um momento em que a arca, chegou um momento que ela foi trancada, e a palavra fala que o Senhor trancou ela por fora. Ainda que Noé quisesse abrir para salvar mais alguém, tinha acabado o tempo. Daquele momento em diante não haveria mais a possibilidade de ingressar na arca. Isso mostra que a salvação tem um tempo. O tempo aceitável de Deus. O momento. Porque eu acho que não era uma pessoa tão boa que de repente ele vendo ali o sofrimento das pessoas, as pessoas que não acreditaram na sua palavra, que não deram ouvido à sua mensagem, que viria um juízo, uma grande chuva, né? Talvez essas pessoas no desespero ali pedindo: Noé, por favor, abra, Noé, a gente vai morrer. Talvez certamente ele abriria, né? Se fosse eu ou qualquer um de nós, eu acho que abriríamos aquela arca, a porta da arca, para salvar outras pessoas. Mas não é que Deus é ruim, é porque o tempo da salvação e da aceitação tinha acabado. Então o Senhor ele tranca por fora a arca. Isso mostra que tem coisas que possuem um tempo aceitável, um momento propício para acontecer. Isso, a gente tem que ter isso em mente. E também essa mensagem ela vai além da questão da salvação, da redenção, e ela vem para as nossas vidas mostrando que Deus, às vezes, como eu tenho batido nessa tecla nessas últimas mensagens, falei de Jonas que tinha que ser lançado no mar hoje de manhã, né? Tenho falado sobre essa questão de tirar coisas da vida, né? Falei ontem, se não me engano, sobre naufrágio, né? Um dia desses que eu falei sobre o naufrágio, e ali eles tiraram as coisas do barco, lançaram ao mar. Isso é necessário. A nossa vida cristã, a nossa experiência com Deus, o se despojar é necessário. E tem coisa que tem que ficar do lado de fora.
A porta tem que estar trancada. O grande problema é que muitas vezes nós deixamos a porta encostada. Deixamos a porta encostada quando não deveria. Ou às vezes fazemos o pior. Deixamos a porta fechada, mas a chave do lado de fora. E não é assim. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de soluções humanas. Deus não precisa que venhamos a viabilizar um milagre. Não. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele, da forma dele. Naquele texto ali havia um juízo iminente. E às vezes, é duro isso, tá? Mas é uma realidade. Às vezes, há um juízo iminente que tem que acontecer. Só houve a reconstrução da terra após o dilúvio. Às vezes é necessário vir um dilúvio na nossa vida para que haja uma reconstrução. Às vezes é necessário vir um dilúvio sobre a vida de algumas pessoas para que haja uma reconstrução na vida dessa pessoa. E Deus sabe que somos bonzinhos, que às vezes queremos ceder, ajudar, colocar a mão, né? Que atrapalha mais do que qualquer outra coisa. Então o Senhor vai e tranca a porta por fora, para não permitir que venhamos a colocar a nossa mão, para não permitir que venhamos a abrir a porta, e não deixar com quem esteja, na verdade, fora da arca. A gente não deixa que essa pessoa viva aquele juízo. Eu quero que você entenda juízo como não é só castigo, mas é uma sentença de Deus. Viva aquela colheita de um plantio ruim que ela fez. Seria injusto. Eu falei isso esses dias. O companheiro questionou por que ele não acredita no inferno. Acredita em Deus, mas não acredita no inferno. Se o inferno não existisse, Deus seria injusto. Seria injusto. Como que Deus permitiria que alguns tipos de pessoas entrassem, né, em detrimento de outras, que alguns tipos de pessoas alcançassem uma salvação? Uma vez que eu não estou falando de pecado, porque pecado eu tenho aos mil, aos montes, e você também tem. Eu estou falando aqui de aceitação, porque tem gente que não aceita Deus. Tem gente que não aceita. A grande questão daquelas pessoas não era o pecado. O pecado que elas tinham, Noé também era pecador, mas não era o justo, um homem justificado por Deus. Eu já falei sobre ser justificado. Ele entendeu o projeto de salvação de Deus para o homem. Ele aceitou. Ele obedeceu. Obedeceu. Né? E o Senhor honrou a fé dele. Agora, aquelas pessoas não creram, não obedeceram, não aceitaram, desprezaram. Então a justiça de Deus tinha que recair sobre elas. Às vezes a pessoa está rejeitando, está negando, está desprezando, está, lutando contra Deus. E a gente quer abrir a porta da arca, a gente quer proporcionar salvação. A gente quer dar escape. Não faça isso. Talvez você não entenda o que está acontecendo hoje. Talvez você não compreenda. Mas é a mão de Deus fechando essa porta por fora. Por fora. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de quinta-feira. A paz do Senhor Jesus.